Alô, amigos queridos do nosso blog do Espiritismo. Hoje nós escolhemos um tema que alguns podem julgar como pesado, que é a questão do fenômeno da morte. Mas eu acho que é oportuno nós fazermos uma reflexão para saber o seguinte: como anda a nossa fé, a nossa compreensão, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a filosofia ético-moral, religiosa, que cada um de nós possa ter escolhido para pautar sua existência, seus referenciais neste planeta. Nós poderíamos, acredito que podemos falar, por exemplo, dos cristãos. Dentre os grupos cristãos, no Brasil, nós temos os católicos, os protestantes, que hoje se autodenominam evangélicos, nós temos os espíritas, kardecistas, né, que adotam como filosofia moral, ética, religiosa, os evangelhos de Jesus. Poderia também incluir outras correntes religiosas que acreditam na transcendência da vida, né? Judeus e outros orientais, uma série deles. Mas vamos focar aqui nos cristãos. E a pergunta é a seguinte: se temos a perfeita certeza, convicção da continuidade da vida, porque Jesus nos informou isso, né? Deixou isso muito claro, está lá nos evangelhos, sobre a transcendência da alma, a sua permanência, a sua imortalidade. Se nós sabemos que somos imortais, por que temos tanto pavor da morte? Hoje, tudo que a gente escuta nos meios de comunicação, televisão, jornais, redes sociais, morreu, desencarnou, morreu. Só se fala nisso. Morreram parentes, morreram amigos, morreu gente conhecida, desconhecida. O assunto é a morte. E a morte é o pavor. E aí a gente precisa retornar e perguntar o seguinte: como está a nossa fé? É simples isso. Por que, se temos uma perspectiva futura, transcendente, da continuidade da vida, por que estamos com medo da morte? Salvo os suicidas, que antecipam de forma equivocada a sua existência no planeta, cada um que desencarna, pelo motivo que possa ser, foi sob a ordem, permissão e vontade de Deus. Se alguém tem alguma dúvida disso, as pessoas afirmam: não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então ninguém morre sem a permissão de Deus. Quem morreu ontem tinha que morrer ontem. Quem morreu anteontem tinha que morrer anteontem. Quem vai morrer hoje tem que morrer hoje. É assim, porque nada acontece no universo sem a permissão de Deus. Se não for por uma razão, será por outra. As pessoas hoje, porque a Covid, a pandemia matou. Não. A pessoa desencarnou, ela morreu, porque era o momento dela morrer. E aí apenas aproveitou-se que a doença está aí presente como um instrumento para fazer isso. Se ela não morrer, se não houvesse Covid, ela morreria de tiro, bala perdida, de infarto, acidente, queda, qualquer coisa. Mas ela ia morrer hoje, ou ia morrer ontem, ou anteontem, ou amanhã, ou depois da manhã. Porque a gente precisa balizar a nossa compreensão. Se não cai um fio de cabelo, se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, ninguém morre sem a permissão de Deus. E eu acho aí que todos nós estamos perdidos. É preciso haver uma reflexão nesse sentido, porque está se falando muita bobagem. Mas eu acho que o ponto crucial que a doutrina nos abre, em especial nas suas obras, André Luiz, e estamos lendo recentemente a obra Os Mensageiros, e lá nós vemos por que as pessoas têm tanto pavor da morte. Ela tem pavor da morte porque sabe que vai se encontrar com a sua consciência.
E ninguém está disposto hoje, ou a maioria não está disposta, a reformular emoções, sentimentos, atitudes, tirar de dentro de si ódios, raivas, mágoas, ressentimentos em relação a outras pessoas. Nem está, às vezes, disposta a se auto-perdoar pelos equívocos, enganos, erros e até crimes que cometeu. E esse é o pavor da morte. É a pessoa, inconscientemente, saber o seguinte: eu pisei na bola, eu estou devendo. E, diante da perspectiva, da possibilidade do fenômeno da morte, a pessoa se apavora com as possíveis consequências. Agora, o interessante é que, consciente ou inconscientemente, ninguém faz nada para mudar esse quadro. Na verdade, se nós somos espíritos imortais, e nós espíritas temos a plena consciência, certeza da reencarnação, sabemos que já morremos, desencarnamos muitas vezes. Que esta não é a primeira, nem será a última. No nosso estágio evolutivo, dada a nossa imperfeição, muitas encarnações ainda nos aguardam. Os outros que dizem que não acreditam, não tem problema. Kardec diz assim: tanto faz se a pessoa acredita ou não, ela vai reencarnar, porque é da lei. Só existe. Jesus diz: quem não renascer da água e do Espírito não verá a Deus. Então, não adianta a pessoa dizer eu acredito ou não acredito. Só tem esse meio. O meio do progresso do Espírito é a encarnação, onde ele executa funções, adquire moralidade, inteligência, conhecimento, desenvolve uma série de aptidões e características. Não tem outro instrumento no universo que não seja reencarnar e passar por experiências na vida física para fazer com que o espírito evolua. Então eu queria que vocês refletissem o seguinte: por que estamos com medo da morte? Por que você aí está com medo da morte? Não adianta apavorar-se, ter medo da morte, porque na verdade a morte, quando Deus nos chama, como as pessoas dizem, é o momento em que alguém abriu a gaiola e o passarinho vai voar. Olha que maravilha, o passarinho vai voar. Por que o passarinho não voa? Não voa pelos crimes, não voa pelas culpas, não voa pelos medos, pelos ódios, pelos ressentimentos que mantêm a gente chumbado no plano mais denso. Então o encontro com a morte ele passa a ser complicado e doloroso para quem sabe exatamente que devia fazer alguma coisa boa e útil em relação a si mesmo e aos demais e não faz nada. Aí sim é um problema, a morte sim. Ela passa a ser um problema porque não há nenhuma mudança drástica ao deixar a terceira e adentrar a quarta dimensão. Não há nenhuma mudança drástica porque a gente chega. Quando a gente sai daqui do Rio de Janeiro e vai a São Paulo, a gente chega em São Paulo da mesma maneira. Eu sou a mesma pessoa. Se eu for a Porto Alegre, eu sou a mesma pessoa. Se eu for a Recife, eu sou a mesma pessoa. O fato de eu tomar um avião daqui e chegar ali, se eu tomar o avião deste plano e chegar no outro plano, eu sou exatamente a mesma pessoa. Eu acho engraçado quando eu vou num funeral, que a gente está lá o indivíduo deitado, que a gente sabe que aquele sujeito foi mal a vida toda, só tem inimigo, só fez besteira. Aí o cara chega lá assim, bem na frente do corpo, olha para ele, faz aquela cara triste e fala: tá tão sereno, tá com Jesus. Isso é uma piada. Como é que aquele cara que só levou uma vida de problemas e mal-estares para si e para os outros pode estar com Jesus? Sabe, a gente tenta mascarar uma realidade. Nós só estamos com Jesus no outro plano se estamos com ele aqui. E como é que a gente está com Jesus? A gente está com Jesus na medida que a gente se torna alguém melhor. E a maioria não está disposta a fazer isso. Sempre que a pessoa começa a falar: ah, mas ele é assim, mas ela é assim, mas ele fez isso, mas aquela fez isso. Meu amigo, nós estamos falando de nós, eu, você, cada um.
Na verdade, quando eu tiver que empreender a minha viagem, eu vou sozinho. É uma coisa individual, cada um passa pelo fenômeno da morte absolutamente solitário. É você e a sua companhia, a sua bagagem, é a sua consciência, meu irmão, minha irmã. Então, se você está com medo da morte, você está com problema. Ou você não entendeu sua religião, ou você não entendeu sua filosofia, você não entendeu nada que Jesus explicou, entendeu? Você não entendeu nada e você precisa rever tudo, recomeçar lá, ir lá estudar de novo e criar uma relação sadia entre você e Deus. E a relação sadia é através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus nos pede só uma coisa: amor, respeito ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Então você precisa se amar e amar aos outros. E, obviamente, colocar Deus na sua posição. Então, essa questão do fenômeno da morte, que eu vejo espíritas desesperados, as casas espíritas fechadas, os espíritas com medo de morrer, isso é uma brincadeira. Isso é uma piada. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que tomar precauções. Medo, precaução é uma coisa, medo é outra. As pessoas estão literalmente com medo. Medo. É uma tristeza ver como a fé está... Aquela fé que Kardec propôs, a fé raciocinada, foi por água abaixo. Não existe. Predominantemente não existe. As casas estão fechadas e os espíritas estão com medo. É muito triste uma coisa dessa. Absurdo um espírita ter medo da morte. Se Jesus hoje precisasse de alguém para testemunhar, não ia aparecer ninguém. Antigamente o cristão entrava no circo para ser comido pelas feras. O Eurípides Barçanufo, querido que está ali, desencarnou, trabalhando, dando todas as suas energias, em 1920, mais ou menos, na gripe espanhola. O que era a gripe espanhola? Um coronavírus, H1N1. Alguém acha que aquele espírito, Eurípides, na sua frequência vibratória, pegava alguma doença? Ele não pegaria doença nenhuma. Ele vibrava numa frequência muito acima de qualquer vírus, bactéria, fungo. Ele não pegava doença. Ele quis dar o testemunho do seu trabalho, do seu amor ao próximo, ao serviço a Jesus. E era o momento dele, por isso ele desencarnou. Senão ele jamais contrairia uma doença. Espíritos evoluídos não ficam doentes. A frequência deles é tão alta que eles são imunes a vírus, bactérias e doenças. A Madre Teresa pegou qual doença? Lidando com lepra, com todos os tipos de sujeira e falta de higiene lá na Índia. Ela pegou qual doença? Nenhuma. Ela era imune, ela estava numa frequência muito alta e as pessoas não entendem isso. Então, eu gostaria que as pessoas refletissem sobre isso. As cenas que a gente vê no livro Os Mensageiros, a segunda obra da série do André Luiz, quando ele fala dos espíritos dementados, os espíritos que dormem, lá, em uma pequena colônia, tem milhões de espíritos que, quando eles olham, estão deitados, dormindo. O rosto deles é pavor, é medo, é desespero. E ninguém consegue acordá-los. De milhões, eles separaram 2.000, naquela situação do livro, e eles estão trabalhando lá com 400 espíritos que têm melhores condições de acordar. Então, a morte, ela não... A gente entende por quê. Os rostos que eles de alguma forma descrevem, o André Luiz descreve no livro, mostra o desespero da pessoa diante do fenômeno da morte. Por que o desespero? Porque eu não amei a minha mãe como eu deveria amar? Porque eu não fui gentil, ou sério, ou responsável com meus filhos? Porque eu não honrei meu casamento? Ou porque eu fui desonesto? Então, esse é o problema. Nós precisamos, para lidar bem com a morte, com o fenômeno da morte,
nós precisamos estar em paz. Muito, muito, muito em paz, não é? Porque quem está fazendo o que tem que fazer, quem está hoje cumprindo a sua proposta reencarnatória com moralidade, integridade, fé, alegria, confiança, bota a cabeça no travesseiro e dorme, ou bota a cabeça no travesseiro e morre, sem nenhum problema. Se você está com medo da morte, resolva seus problemas. Tem que reatar com alguém, um parente difícil? Reate com ele. Vai lá e diga para ele, olha, de minha parte, eu quero ser seu amigo, quero ser sua amiga. Reate com ele. Se ele não quiser, aí o problema dele, você tira o peso do seu coração. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que amar o inimigo é não impedir, quando possível, a reaproximação, o entendimento. Não é ficar lambendo a pessoa lá, dando beijo e abraço, que ela não tem simpatia por nós. É não desejar o mal a ela. É fazer todo o bem que tiver ao alcance dela. Se alegrar com os sucessos dela, apesar dela ter feito alguma coisa que possa ter nos machucado. Então, nós estamos... a coisa é mais profunda, é muito íntima. Nós não queremos tirar o lixo de dentro de nós. Varrer esse lixo da nossa vida, da nossa existência, da nossa consciência. Por isso é que estamos com tanto medo de morrer. Porque aí, quando morremos, a verdade aparece. Nós estamos talvez com medo, não é da morte, é da verdade. Cada um faça a sua reflexão. Muita paz. Grande abraço para todos.